Vamos orar ainda aqui. Nosso Deus, Todo-Poderoso de Israel, único e verdadeiro Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus da aliança, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Humildemente, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Não somos nada, não temos nada. Pelo contrário, somos miseráveis pecadores, homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E nós sabemos que Tu és santo, 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 que habitas em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou. Tu dizes na Tua palavra, Senhor, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Oh, Senhor, é verdade. Somos indignos, indignos até de proferir o Teu santo nome com nossa boca imunda. Por isso nos humilhamos no pó e na cinza, Senhor, diante de Ti, e suplicamos que Tu tenhas compaixão e misericórdia de nós. Como o Senhor tem suportado muitas vezes a nossa insolência, soberba. Tem compaixão, Senhor. Nós rogamos que o Senhor, por Jesus Cristo, Teu Filho, pelo sangue que Ele derramou na cruz, pela Tua graça que é infinita, Tu venhas no poder do Teu Espírito Santo falar ao nosso coração, aplicar a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração, quebrar tudo que é contrário à Tua vontade em nós. Senhor, vem e converte-nos, e seremos convertidos, como disse o profeta. Tem compaixão, Senhor. Traz cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Tudo que nós aprendemos de tradição, que ouvimos falar dos homens, queremos que seja posto de lado, queremos que a Tua palavra prevaleça, que ela reine, que ela opere, que tens a operar, conforme o Teu propósito eterno na nossa vida. Toma, Senhor, a vida do Teu servo que fala contigo nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, dá-me clareza, dá-me objetividade. Ajuda, Senhor, tem misericórdia a dizer tudo o que tenho que dizer conforme o Senhor ordena na Tua palavra. E que o Teu Espírito opere aquilo que é próprio dEle, aquela manifestação de Espírito e poder na vida de cada um que está aqui, aplicando a palavra e operando aquele lavar regenerador para a Tua glória, Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Faz isto, Senhor, tem misericórdia, ouve a nossa oração, rogamos que Tu nos abençoes, nós não merecemos, mas que Tu queiras nos abençoar e deixar após si uma bênção. Tem misericórdia. Oramos assim, suplicando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu por muito tempo venho pregando o Evangelho. Já cheguei aqui na Bahia há 50 anos atrás. E já vinha evangelizando. Então, cheguei, comecei a evangelizar, nós tivemos programa de televisão, depois cruzados, assim, muitos conhecem minha história.
eu conhecia um evangelho, o evangelho que nós aprendemos, nossa geração aprendeu. Mas era um evangelho light, um evangelho sintético. E foi isso que a gente aprendeu e pregava. E Deus, na sua graça e misericórdia, nos usou. Tem que reconhecer isso, nos usou. E muita gente atendeu bem para a igreja. Mas, sinceramente, o que nós constatamos em nossa geração é que as igrejas estão cheias de pessoas que ouviram o evangelho, centrado no homem, de decisão, de levantar a mão, de ir à frente, confessar que creu em Jesus, mas que, na verdade, nunca nasceu de novo. Então, as igrejas estão cheias de pessoas que nunca nasceram de novo. Porque o evangelho que ouviram foi um evangelho facilitado, açucarado. E aquele apelo que era feito prejudicava a mensagem, porque eu digo com experiência própria, a gente falava aquilo que ia facilitar o apelo. Se fosse dificultar, tirava. E então a mensagem era prejudicada, porque o mais importante era que as pessoas quisessem vir. Então, ouvir as benesses, as coisas que Cristo pode fazer, céu, livrar do inferno e tal, essas coisas. Mas tem o outro lado da moeda. E aí, então, eu pude perceber que não se fala muito do custo. Eu entendo, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus somente, não é de obras para que ninguém se glorie, todos nós sabemos disso. Mas esse custo não é obra, é algo que é necessário e que o Espírito Santo leva o pecador a fazer, pela graça de Deus. Mas há um custo que ele tem que fazer. Que está claro na Bíblia, essas exigências, que foram deixadas de lado por esse tipo de pregação. E os crentes não entenderam as implicações do que significa seguir a Cristo. E então se arrastam espiritualmente. São pessoas religiosas, piedosas, elas gostam da igreja, de cantar, louvar e tal, mas tem problemas sérios na sua vida lá fora, no lar, situação difícil de marido e mulher, vários problemas sérios com os filhos, e no testemunho lá, no trabalho, na escola, práticas de pecado. Pensar que nós estamos com 30%, dizem, de evangélicos no Brasil. É uma vergonha, isso não é para comemorar, não. 30% de evangélicos no Brasil, que se dizem crentes, e o Brasil não muda nada, só piora. E o que se ouve a respeito dos crentes é calamitoso, triste. Eu lembro daquele texto: homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade, buscareis a mentira, sabei que Deus distingue para si aquele que lhe é querido.
Ou então, o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Pessoas que são maus empregados, brigam, cheio de confusão, mentem, fazem falcatrua nos seus negócios. Eu vi gente dizer assim, empresário: ah, pastor, se for pagar tudo que tem que pagar, é melhor fechar, então, a empresa. Dá vontade de dizer: por que você não fecha, infeliz, essa empresa? Acaba com isso. Por que os crentes no passado tinham que morrer por muito menos que isso? E nós não podemos. Não, a gente tem que entrar na onda. Não, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Quando Deus opera uma obra verdadeira de novo nascimento, a pessoa começa a viver a vida de Cristo Jesus. Como diz a Bíblia, aquele que diz estar nele deve também andar como ele andou. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. A gente não vê isso. É uma situação crítica em termos de profundidade espiritual. Parece que nós temos um grande lago, mas com uma profundidade assim. Igreja primitiva, a gente lê, meu Deus, que coisa extraordinária, era um coração e a alma dos que criam, e havia neles abundante graça. Ninguém considerava pessoalmente nada exclusivamente sua, mas vendiam suas propriedades, davam, não tinha necessidade nenhuma entre eles, eram fervorosos, saíam pregando de porta em porta. Os que incomodam o mundo, perturbam o mundo, chegaram até nós. A gente vê um fervor, uma santidade, gente tendo seus bens confiscados, perdendo tudo, mas não negaram a Cristo até a morte. E não é o nosso caso. Não é. Por pouquinho coisa a gente já está desesperado, já está desanimado, já abandona a igreja. Mas a prova é essa epidemia que teve aí. A grande parte não voltou. Fica em casa. Eu assisto pela internet e tal. Não vem à igreja. Meus irmãos, isso não é errado completamente. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Veja o que é que ele diz no capítulo 13, versículo 5. Ora, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, era uma igreja de grande fervor espiritual, de manifestações extraordinárias. Mas ali diz, aqui, no capítulo 13 de segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto.
profetas, gente falando em línguas, e cura, dom de cura, e um bocado de coisa que tinha lá naquela igreja. E ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Como é que o apóstolo Paulo pode dizer isso? Será que ele não percebe que aquela igreja está avivada? Que aquela igreja tem manifestações de dons e tudo? Esse é o problema. A gente tem uma ideia, eu acho que nós aprendemos isso, não sei como, de nível de espiritualidade. Tem crente carnal, crente espiritual, crente que é normal, crente que é avivado, que tem dons, e assim as pessoas pensam: ah, pastor, o que nós precisamos é de uma segunda bênção, para a gente ter os crentes aí cheios de dons e tal, e animados, com sapatinho de fogo e tal. Mas aqui está uma igreja cheia de dons e animada, e o apóstolo, percebendo os problemas sérios que havia na igreja, grupos: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, não sei o quê, confusão, brigas, crentes em pecados crassos, terríveis. Aí você pergunta: mas é possível isso? Quer dizer, é possível pessoas terem essas experiências e não serem verdadeiramente convertidas? Quer dizer que o Espírito Santo pode usar pessoas que não são verdadeiramente convertidas? Essa é uma questão que nós precisamos ver nas Escrituras. Presta atenção no capítulo 7 de Mateus, começando no verso de número 15. Isso aqui tem que mexer com você. Mateus 7,15. Acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Olha, que frutos são esses? Vamos botar um dedo aqui que depois eu vou continuar esse texto. Que frutos? Que frutos que se conhece a árvore? Uma árvore boa, árvore má. Que frutos são esses? A gente é levado a pensar, e eu por muito tempo pensei, que são obras que a gente faz, evangelizando, ganhando almas para Cristo, usando os talentos, os dons, ou tendo qualquer tipo de atividade na igreja. Então são estas obras, por estas obras você conhece. Aquele irmão é consagrado, ele não perde um culto, ele está aqui, ele faz isso, ele faz aquilo, tal. Mas não é. É claro que um crente vai ser assim mesmo, mas não é por aí que se conhece. O fruto que se trata e que mostra que árvore
somos é aquele que todos nós sabemos de Gálatas, lá no capítulo 5, lembra desse texto que diz assim, digo, porém, capítulo 5 de Gálatas 16, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que estas coisas praticam. Olha, é verdade que o apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto de carnais. Não é assim que sois carnais? Então as pessoas ficam pensando, olha, os crentes de Corinto são carnais, tem essas brigas e tal, mas no fim vão ser salvos. São crentes carnais salvos. Não existe isso. Existe crente carnal. Toda igreja tem crente carnal, mas não nasceu de novo. Não vai ser salvo. Veja, ele está dizendo, os que tais coisas praticam, já disse outra vez, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam, obras da carne, não vão para o céu. Crente carnal não será salvo. Agora veja, mas o fruto do Espírito, agora é o fruto que vai mostrar que a árvore é boa. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Está vendo? Aqui é a vida de Jesus. A árvore se conhece por esses frutos aqui. Não é o que você faz, é o que você é o que está lá dentro e que traz produz esse fruto. É uma conversão verdadeira. É isso que faz você produzir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É só um nascido de novo, é só uma boa árvore. Agora vamos continuar, verso 20, lá do capítulo 7 de Mateus. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora preste atenção. Esse versículo é um dos mais duros das Escrituras. Muitos, veja, não são poucos não, muitos, naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Certamente sim, profetizaram. Em teu nome não expelimos demônios? Expeliram. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Fizeram, oraram e Deus ouviu e curou. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quer dizer que o cabra pode profetizar, falar em línguas, pode curar, expulsar demônio,
E naquele dia vai ouvir: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu disse: como é possível? Deus pode usar pessoas que não vão ser salvas? Sim. A Bíblia está cheia. Desde de Saul, que profetizou, e todo mundo ficou espantado, está Saul entre os profetas. Ele fez isso 2 vezes. E uma delas, ele entrou no arraial dos profetas para matar Davi. Ele já tinha matado uma cidade inteira de sacerdotes. Mas o Espírito Santo veio sobre ele e profetizou. O Espírito já tinha se retirado dele, demônios estavam dominando a sua vida, mas nessa ocasião ele profetizou, o Espírito usou. Balaão, infeliz Balaão, mentiroso, é um falso profeta. Mas o Espírito Santo usou Balaão. Balaão foi morto. Moisés mandou matar o povo de Israel. Deu-lhe a flechada até ele morrer. Porque Balaão, embora ele todo bonitinho, só o que o Senhor me disser eu direi, realmente ele profetizou aquilo que o Espírito quis. Mas lá vamos dizer assim, ninguém vem, chega para Balaque e diz: olha, bota mulheres para seduzir os da retaguarda e convidá-los para adorar na festa de ídolos. Vai ser a derrocada. Ele ensinou como o povo receber o castigo de Deus. A Balaque, ele ensinou. Profetizou, o Espírito Santo usou Balaão. Aí Judas que estava junto com o colégio apostólico, que saiu junto com os 70, Deus mandou, o Senhor Jesus mandou, ele foi evangelizado, voltou todo mundo alegrinho, e Judas também. Os demônios se nos submetem no teu nome. Mas o Senhor disse: olha, não fiquem alegres porque os demônios se submetem no meu nome. Fiquem alegres se o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, pessoas podem fazer coisas, Deus pode usar. Usou a mula de Balaão, ele pode usar. Não se engane, não. Então, não tire conclusões sobre a sua vida de salvação por arrepios, sentimentos, emoções. Quando canta, a gente até chora e tal. Mas nunca nasceu de novo, cheio de prática de pecados. Porque essa foi a minha experiência. Eu, quando jovem, também participei de grupos de adoração, louvor. Tinha minhas experiências, emoções, coisas extraordinárias até aconteceram. Um movimento de avivamento lá em São Paulo, dos Jovens da Verdade. Mas teve um dia que Deus me jogou no chão, me mostrando que eu não era nascido de novo, embora tinha nascido na igreja, fui batizado bebê. E já era líder, já estava pregando e tal, indo para seminário. E o texto que me jogou no chão, eu lembro exatamente quando foi isso. 1 João capítulo 3, que diz assim, a partir do verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim
como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, isso não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esse versículo aqui, você sabe aquele negócio de demolição? Que eles vão colocando dinamites em determinados lugares, os engenheiros sabem onde botar, depois sai todo mundo e tal, aí dá o aviso e pá, liga a bomba e o edifício vem abaixo, certinho, cai no chão assim. Pois é, eu estava ouvindo, era um presbítero que estava dando um estudo sobre o novo nascimento, e ele leu esse versículo, e o Espírito Santo usou. Sabe como ser bom, colocou a dinamite no lugar certo, e o edifício espiritual, enganoso, falso, que eu havia construído, veio ao chão. Eu não era um moço devasso, eu nasci e me criei na igreja, eu me casei virgem, eu não era de prostituição, de nada disso. Mas eu tinha um prostíbulo no meu coração. Minha mente era imunda. E então esse versículo mostrou, eu tenho prática de pecado. Eu não nasci de novo, apesar de anos na igreja. E então foi tudo para o chão. Foi muito duro. Eu passei uns dias, pelo menos uns 10 dias, enfermo. Em cima de uma laje na minha casa. Eu queria comer, que a minha mãe me chamava. Eu lá chorando, pedindo a Deus misericórdia pela minha vida. Eu pedi, Senhor, me mata, acaba comigo, tira a minha vida. Porque eu era líder de umas centenas de jovens que olhavam para mim como um moço espiritual. E eu não era mentira. E eu, medo daquele salmo, Salmo 69, que diz assim: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, Senhor. Não sofro vexame, coisa horrível. Não, Senhor, não quero, tira a minha vida. Ou então, me converte. E Deus foi gracioso. Ele não tirou minha vida, ele me converteu. Glória a Deus, foi mesmo algo simplesmente extraordinário. Mas, muito bem, eu até aqui destruí. Eu tenho mais uns minutos. Então, vamos edificar. O que é que está errado? O que foi? O que é necessário? O que é preciso para que Deus, de fato, opere, então, na nossa vida? Bom, a primeira coisa que é preciso corrigir nesse evangelho que está aí, é um evangelho centrado no homem, está errado, esse não é o evangelho da Bíblia. O evangelho que Cristo pregou, que os apóstolos pregaram, o evangelho que tem na Bíblia é um evangelho centrado em Deus, não no homem. Em Deus. Isso significa que a salvação não está nas mãos dos homens. A salvação está nas mãos de Deus. Ele é o Deus soberano que salva quem quer. Está escrito em Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor, não aos homens, ao Senhor. Isso precisa ser corrigido. Este é o evangelho da graça. A salvação pertence ao Senhor e é da soberania dele salvar quem quer, como quer, na hora que quiser. Dele, não nossa.
Então, isso vai mudar nossa forma de compreender o Evangelho. E tem a ver com a doutrina da eleição. Deus é soberano e Ele, por sua graça, antes da fundação do mundo, escolheu todos os que Ele quis salvar. Todos aqueles que Ele amou antes da fundação do mundo, conheceu, amou antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer coisa criada, Deus separou cada um dos seus eleitos. E o acordo, a aliança eterna que Ele fez com seu Filho, era de que Ele, o Senhor Jesus, descesse na plenitude dos tempos, se fizesse como um deles, homem. Continuando a ser Deus, nascesse da Virgem e vivesse como homem, construindo uma justiça necessária para salvação deles. E Cristo aceitou. E Ele foi morto lá na eternidade. Imagine, isto foi efetivado na eternidade, a ponto do sangue aparecer na eternidade. Imagine, a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus apareceu lá na eternidade. Um livro com nomes dos eleitos, entregue a Cristo. O sangue envolveu esse livro e passou a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. Imagine. Então foi determinada a salvação por meio de Cristo e do seu sacrifício, do seu sangue, a salvação destes eleitos lá na eternidade. Se eu tivesse tempo, ia mostrar como Cristo tinha consciência plena disso quando esteve aqui. Plena consciência de que Ele veio por aqueles que o Pai escolheu. Ele disse isso muitas vezes. Não fosse vós que escolheste, eu vos escolhi a vós. Pedro disse, quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado Simão Jonas. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. É do Pai. Ninguém vem a mim se do Pai não for concedido isso. Interessante, né? Ele diz, vinde a mim, todos estáis cansados. E a gente gosta desse versículo. Mas esquece do outro, porque esse versículo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas ninguém pode vir, porque ele diz, ninguém pode vir a mim. É Jesus quem está dizendo, ninguém pode vir a mim, se do Pai isso não for concedido. Então, a doutrina da eleição e da soberania de Deus na salvação está na Bíblia. Cristo falou várias vezes. Graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, os humildes, que o Senhor escolheu. Ele, é isso, ocultou de um, mostrou para outro. Então, a soberania de Deus na salvação. Nós temos que pregar isto. Pastor, peraí. Pregar predestinação, a gente vai ser apedrejado. Isso era bom. Era bom ser apedrejado. O Ed era acostumado a levar pedrada.
quando pregava na praça. Aí teve um dia que não teve pedrada. Aí ele foi orar, angustiado: Senhor, não teve pedrada. Deus, será que eu tenho um pecado, alguma coisa? O que eu errei? Hoje a gente, terminando de pregar, todo mundo quer tirar foto. Tchac, 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 tchac. Não tem pedrada. Soberania de Deus da salvação. Eu escrevi um folheto sob o título: Só os eleitos serão salvos. Será você um deles? É o título do folheto. Será você um deles? Explico que a Bíblia fala a respeito disso. E cito uma coisa dos puritanos que era muito interessante. Os puritanos diziam o seguinte: você quer saber se é um eleito? O eleito tem duas marcas, uma na orelha e outra nos pés. Como assim? Na orelha: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Um eleito ouve a voz de Cristo chamando pelo seu nome na pregação. Ouve a voz. E os pés? Me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, você está lendo esse folheto? Quer saber se é eleito? Ouça, Jesus está lhe chamando para que você o siga. Ele está lhe chamando. Então, ouça a sua voz e se levante, vá para a igreja, siga Cristo. Você será um eleito. Essa é a marca. E a segunda coisa é que Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Mas isso é pregado nesse evangelho de hoje, centrado no homem, porque não quer aborrecer o homem. Então diz: Deus é amor, Jesus te ama, Jesus te ama. A gente evangeliza assim, não é? É verdade, Deus é amor. Mas como é que a gente pode dizer que Deus amou aquele determinado pecador? Como é que nós podemos dizer que Jesus ama aquele pecador? Não podemos, porque Jesus diz assim: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. E a ira de Deus sobre a cabeça dele permanece, tá? A ira está sobre a cabeça dele. Aí, Jesus te ama, mas a ira está na cabeça dele. Como é que Jesus ama? Mas a gente não fala que a ira está na cabeça dele. Nós falamos: Jesus te ama. Porque aprendemos assim. E é mais fácil. Ai, que bom, Jesus me ama. Nós devíamos dizer: Jesus está irado com você. Tem uma ira sobre a sua cabeça. Deus está irado com os pecadores. O pecado suscita e provoca a ira de Deus. Se você for lá para o Salmo de número 7, você veja. Salmo de número 7, a partir do verso 11, diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou setas inflamadas. Veja, olha, Deus é justo juiz, que sente indignação todos os dias. Agora ele está sentindo indignação. Hoje,
todos os dias, por causa do pecado. Jonathan Edwards pregou um sermão sob o título Pecadores nas mãos de um Deus irado. E um repórter que estava lá assistindo essa pregação disse que ele pegou esse texto aqui e aí fez assim, olha, Deus está com um arco, abriu assim, uma seta inflamada, apontando cabeça, bem na cabeça do repórter, assim. Pronto para atirar. Irado com os pecados. Aí ninguém fala que Deus está irado. Deus é amor. Mas a Bíblia diz que ele está irado. Diz que Deus está irado, no capítulo 5, versículo 3, diz assim, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Na minha tradução está, aborreces a todos que praticam iniquidade. Isso aqui é eufemismo. No hebraico não está assim, não. Se você pegar a outra tradução, imprensa, corrigida, revista corrigida, não é assim que está, não. Está assim, os arrogantes não permanecerão à tua vista, odeias a todos os que praticam iniquidade. É isso que está escrito. Aí a gente diz, não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, ele está dizendo que odeia os que praticam a iniquidade. Não podemos brincar com Deus. Deus está irado. Nós somos transgressores. Nós pecamos. Merecemos a ira de Deus. Seu juízo. E nós devíamos estar com a orelha em pé e olhos abertos e preocupados como quem anda sobre ovos ou num fio para cair no inferno. Porque Deus está irado. Então, nós temos que modificar. Isso é o Evangelho. O pecador precisa ser confrontado e saber quem Deus é, e temer e tremer das suas ameaças. Então, os puritanos, quando pregavam o Evangelho, não apressadamente falavam de Cristo, não. Falavam de quem Deus é, da sua santidade, do perigo da santidade de Deus. Deus é santo porque é justo. E porque ele é justo, ele é santo. Ele não pode ser santo se não for justo. E aí está o problema. O problema é que Deus é justo. Tem que ser justo. Não terá por inocente o culpado. Diz nossa confissão, mostrando que é isso mesmo. Vejam que isso não é pregado. Então, nós estamos cortando o Evangelho, tirando as partes ruins que a gente acha, para assustar o pecador. Não, o pecador tem que ser confrontado com a santidade de Deus. Ele tem que saber que é um Deus santo e que ele está em perigo. A qualquer momento pode ser jogado no inferno. Então, o segundo passo é mostrar quem é o homem. Mostramos quem é Deus. Agora é mostrar quem é o homem e a sua lastimável condição de pecador. No Evangelho de hoje a gente diz, olha, você é um pecador. Todos somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então você reconheça que é um pecador e peça perdão. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Então esse é o tipo de evangelização que a gente faz. Basta isso?
Não. Não basta. Na doutrina do arrependimento, meus irmãos, existe uma coisa que nós precisamos prestar atenção. O verdadeiro arrependimento requer convicção profunda de pecado. Não basta só saber que é pecador. É preciso experimentar convicção profunda. Porque a gente diz para o pecador, você é pecador? Sim, eu sou pecador. O quanto você é pecador? Eu sou muito pecador, mas tem gente pior do que eu. É isso que ele vai dizer. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei, não fiz essas coisas que eu vejo no jornal, altas horas, aqueles jornais de televisão, que mostra essas coisas horríveis. Nunca fiz isso. Nunca bati na minha mulher. Só algumas vezes. Capaz dele dizer isso. Tem gente pior que eu, que está na prisão. Meu querido, se é assim que você pensa, você não sabe o que é convicção do pecado. Convicção de pecados é quando o Espírito Santo convence você do pecado de tal maneira, mostra a podridão que está dentro do seu coração, as misérias que estão lá dentro, de tal forma que você se desencanta e vê a miséria que você é. Ora, você quer ver? Marcos, o Evangelho de Marcos, deixa eu ver se eu acho aqui o... Capítulo 7, Marcos capítulo 7. Veja, Jesus que conhece o coração, Jesus vê o que está dentro do seu coração. Olha o que ele diz aqui no verso 21. Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Presta atenção, Jesus não está dizendo assim, de dentro do coração de alguns homens. Não, não. Ele está dizendo, de dentro do coração do homem. Do homem é da mulher, da criança, do gênero humano, de dentro do coração procedem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, as malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do coração e o contaminam o homem. Quer dizer, ele já está contaminado pelo homicídio. Ele está diante de Deus contaminado como um homicida, como prostituição, meretriz, o que for. Todos nós recebemos de Adão essa miséria chamada pecado original, que foi assim decretado por Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e o pecado passou a todos os homens. Nós herdamos isto. A criança herda esta miséria na concepção. Já pensou? Salmo 58 é muito claro no verso 3, quando é que começa a miséria do pecado. No verso 3 do Salmo 58 diz, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem já em caminho
proferindo mentiras. Concepção. O óvulo recebe o espermatozoide, começa a concepção. Pecado é imputado e toda essa miséria está lá. Em pecado me concebeu minha mãe. É assim, diz o salmista, é assim. As crianças que a gente pensa que é anjinho, e tem gente reformada aí pregando que as crianças que morrem na inocência, fora da razão, estão todas, vão para o céu. Que conversa! São imundas. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos se não fosse a aliança e o sangue da aliança. As crianças são pecadoras, estão contaminadas, a estultícia está lá. E todos assim somos, portanto, nessa condição e contaminados por causa do pecado dentro de nós. Miséria. Você vai lá para Romanos 3, você vê a radiografia espiritual do seu coração. Você vai no médico, tira a radiografia do seu pulmão. Esse tem uma mancha aqui, tem outra ali, tal, e você está com pneumonia. Aí você está agora diante de Deus e Ele vai mostrar a radiografia do seu coração. Tá bom, está aqui. Romanos 3,10. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos meus olhos. Eu me lembro que eu, jovem, antes de ter meus olhos abertos para a minha miséria, eu lia isso aqui e dizia, não sou não, é eles. Eles se extraviaram, eles têm a boca, mas não eu. A garganta deles é sepulcro aberto, não eu. É seu coração, é meu. É você. Isso aqui é a radiografia de quem você é aos olhos de Deus. Seus olhos como chama de fogo, examinando o seu coração, os escaninhos do seu coração. Ele vê toda essa miséria e a sua ira é provocada. E basta ver os 10 mandamentos. Quem cumpre os 10 mandamentos? Ninguém. Os 10 mandamentos é a lei perfeita de Deus, é o que Deus requer de nós, e todos estamos reprovados diante dos 10 mandamentos. Não, eu faço alguns. Tiago disse, se você não cumpre um, é culpado de todos. Então ninguém escapa. Todos somos condenados diante da lei de Deus, transgressores da lei de Deus, pecadores. Então, quando Deus, pelo Espírito Santo, mostra essas coisas e abre os seus olhos, e você então vê a miséria que está dentro do seu coração, só uma coisa que você pode dizer: eu sou o pior de todos os pecadores que pode existir nesse mundo. Foi assim que Paulo experimentou. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Cristo veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele perseguiu a igreja. Não tem. Olha, nós temos pelo menos 2 exemplos de extremos de pecados, de pecador. No Velho e no Novo. No Velho Testamento, Manassés. Quem conhece a história sabe, foi uma miséria que a gente fica pensando, meu Deus, como é que esse homem, depois de encher Jerusalém de sangue, de ser idólatra, necromante, quanta miséria que esse homem fez, desviou Israel. E ele lá no fosso,
Faz uma oração, eu, dos meus pais. E Deus perdoa. Isso é uma manifestação da graça de Deus para o pior pecador. No Velho e no Novo, o apóstolo Paulo. Para exemplo de vocês, eu, o pior, a graça me alcançou. Então, convicção de pecados. Nós temos que pregar isso. Pregar e pregar. Ninguém gosta de pregar sobre o pecado. Ninguém gosta de ouvir sobre o pecado. Então, é muito ruim. Ah, pastor, se a gente for fazer isso, o pessoal vai embora da igreja. Mas é verdade. Jesus disse, olha, estreito é o caminho, apertada é a porta, que leva para a salvação. Poucos são os que acertam por ela. Espaçoso, largo, é o caminho que leva à perdição, e muitos. Então, o que nós estamos vendo aí, né, nessas igrejas, gente pro ladrão. Não se fala de pecado, não se fala de cruz. Eu brincava com minha sogra, uma mulher tão piedosa, mas ela assistia aqueles programas lá do Universal, sei o que, Mundial. E eu falei, minha mãe, isso é uma enganação. Não assista isso não, isso é uma enganação. Quer ver? Eu vou trazer, na semana que vem, uma barra de chocolate. Ela adorava chocolate. Uma barra de chocolate. E vou dar para a senhora, se a senhora ouvir uma vez cruz e pecado. Pecado e cruz. Essas duas palavras. Se eles pregarem a semana inteira, a senhora ouvir a palavra pecado e cruz de Cristo, que salva, então eu dou a barra de chocolate. Não diz. As pessoas dão testemunho. Depois o que salvou foi a Universal. Não tem nada de pecado, de cruz, de lavar pelo sangue de Cristo, do Evangelho. Não temos. Mas, meus irmãos, nós temos esse compromisso sério de falar sobre o pecado, para que o Espírito Santo traga a convicção de pecados. E às vezes demora, porque vem a convicção de pecados, e com a convicção de pecados vem uma outra coisa no verdadeiro arrependimento, que é um sentimento profundo de tristeza por causa do pecado. Se você abrir em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Você ouviu falar sobre tristeza segundo Deus, que produz arrependimento? Isso é obra do Espírito Santo e é obra do verdadeiro arrependimento. A pessoa é tomada por convicção de pecados e aí passa a experimentar uma tristeza segundo Deus. Os puritanos falavam de um agonizar em arrependimento. Nós não sabemos o que é isso. Agonizar em arrependimento. A gente ouve John Bunyan, que escreveu O Peregrino, agonizou 18 meses em arrependimento. Cada dia vinha pecados trazidos à memória, à mente, que ele tinha que chorar e lamentar profundamente, confessar.
18 meses. John Owen, um grande príncipe dos pecadores, que era o vice-chanceler da Universidade de Oxford, era um cultíssimo. O biógrafo dele disse que ele agonizou 2 meses em arrependimento. E que ele estava tão angustiado e triste que uma frase sequer ele conseguia escrever nada. Tomado por uma tristeza segundo Deus. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, meus irmãos, mas, espera aí, a gente nem fala, as pessoas nem sabem de que elas têm que sentir tristeza por causa dos seus pecados e lamentá-los, e confessá-los, e ir a Deus com lágrimas. Ou pelo menos orar, para que o Espírito Santo dê a vocês convicção de pecados e tristeza segundo Deus. Eu acho que a oração mais importante da nossa igreja hoje a fazer não é sobre missões, não é para evangelização, não é para os departamentos. A mais importante é: Senhor, dá-me verdadeiro arrependimento. Dá arrependimento à nossa igreja. Dá, Senhor, visita, quebranta o teu povo, tem misericórdia. Lloyd Jones, quando foi convidado para participar da cruzada de Billy Graham, ele disse: meu querido, é o seguinte, sabe o que eu preciso fazer? Fechar a porta da minha igreja, botar todo mundo de joelho e chorar. Não é aquele. Claro que a gente tem que evangelizar, mas a gente tem que saber que adianta evangelizar se nós mesmos não estamos bem espiritualmente. Então, primeiro tem que chorar, lamentar. Bom, arrependimento verdadeiro, depois vem um horror, um nojo pelo pecado, um asco, que a pessoa sente: meu Deus, eu não quero mais isso, de forma alguma, na minha vida. E vai ao pé da cruz para mortificar esse pecado, ele seja destruído pela obra da cruz. E você então vai querer que o Senhor arranque, tire esse pecado, liberte você. Isso tudo é parte do arrependimento. Mas vou terminar agora dizendo como fazer isso. Bem, isso tudo é obra do Espírito Santo, da graça de Deus. Nós não fazemos. Nós temos que ter consciência de que a coisa não está bem, orar e pedir que o Espírito Santo faça. E depois de nos levar a um verdadeiro arrependimento, ele há de nos levar à cruz. A cruz. Não há outro lugar. Ali está a fonte de graça, de perdão que jorra. A cruz. Lutero falava da lei como uma vara, em que o pregador usa para bater no arbusto assim, com a vara, pregando a lei, para o Adão sair de trás do arbusto, nu. E depois, assim, arrependido, ele com a vara da lei aponta para a cruz. É lá, Adão, é lá, é lá. Então, correr para a cruz. Olhar para Jesus, crucificado, gemendo, sofrendo, carregando sobre si os meus e os seus pecados, as nossas iniquidades. Ele que nunca pecou, Santo de Deus, levou sobre si nossas iniquidades.
morreu em sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Então não tem para onde fugir. É a cruz, é o único lugar. E lá, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos receber perdão. E eu não vou poder falar, mas quem sabe numa outra oportunidade, né, reverendo? Sei o outro custo do Evangelho da Graça é morrer, perder a vida, negar-se a si mesmo, se unir a Cristo na morte, sepultamento e ressurreição, de modo que você nasce para uma nova vida, que é a vida de Cristo Jesus. E eu espero que o Espírito Santo me conduza e você possa entender plenamente as implicações do que significa seguir a Cristo. Deus nos abençoe.